A pena de morte é uma prática antiga da sociedade, que se originou na Grécia, onde as punições eram feitas na lei do olho por olho, dente por dente. No Brasil, a pena de morte era comum até a Declaração da República em 1889, quando foi extinta. Voltou em 1964, durante a ditadura militar, quando um decreto tornou possível a condenação, mas ninguém chegou a ser de fato executado. Hoje, na nossa Constituição, a pena de morte é permitida apenas para crimes de guerra, porém parte significativa da população pede a volta da prática como forma de diminuir os altos índices de criminalidade. Bom, para debater esse assunto tão polêmico, eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios o vereador e membro da Comissão de Educação e Defesa dos Direitos Humanos da Câmara de São Paulo, o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, o advogado e promotor de justiça de Guarulhos, o Rodrigo Merli, e a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Eleonora Nassif. Muito obrigado, primeiramente, pela presença. E eu começo o programa fazendo a mesma pergunta para os três convidados. Bom, nos países em que a pena de morte ela é permitida, ela ajudou a diminuir os números de crimes que são passíveis dessa condenação? Vou começar pela doutora. Bom, é extremo de dúvidas que não, né? Porque na prática ninguém pensa antes de praticar um crime se a pena de morte vai ser condenado à pena de morte ou não. O que ocorre é que a pena de morte é uma pena cruel, de caráter cruel, embora cinicamente os norte-americanos ainda insistam em dizer que não é uma pena cruel, pois não causa sofrimento, imagine só, né? Como a injeção letal. Mas é claro que é uma pena cruel, uma pena máxima, uma pena que retira a vida da pessoa. E, além disso, é uma pena que tem uma característica muito interessante. Além de ser uma pena cruel, de ser uma pena constitucionalmente vedada pela Carta da República, em parte aqui no Brasil, porque quando nós pensamos na nossa Constituição Federal e na relação do Brasil com a pena de morte, nós não temos ainda a legislação ideal, ou seja, o ideal é que a pena de morte fosse extirpada do nosso Código, da nossa Constituição e do Código Penal Militar, o que ainda não ocorreu. Então, respondendo a sua pergunta, não. Eu não acredito, e os dados mostram que a pena de morte não diminui a violência e não diminui a criminalidade e que é uma pena cruel. Uma pena cruel, conforme o artigo 5º, inciso 47 da nossa Carta da República, é considerada a pena de morte uma pena proibida, uma pena vedada pela nossa Carta da República. Senhores, a opinião de vocês. Vereador. Então, eu concordo aqui com a Eleonora, né? Por quê, né? Bom, primeiro assim, porque as pessoas às vezes vão aos poucos sendo induzidas a querer ter pena de morte ou qualquer outra coisa que faça ela se sentir segura, porque há uma política de medo na nossa sociedade, né? Então, esses programas sensacionalistas que ficam falando todo momento de morte, de roubo, isso, aquilo, leva a pensar que a sociedade está tão ruim quanto só aparece na tela de televisão. Não, há muita coisa boa, uma cultura de paz também na nossa sociedade e há muitas pessoas nas suas organizações fazendo projetos humanitários. Então, a sociedade não é aquilo só que aparece. Agora, eu fico só pensando a quem interessa essa política de medo. Então, se a gente for pegar na época da escravatura, havia pena de morte, porque tentava intimidar os escravos a lutar pela sua liberdade. Então, havia um motivo naquele momento que se colocava o medo, né, como uma política para, inclusive, manter a escravatura. Então, eu acho que hoje, nesse momento também, há políticas, esse tipo de política serve para alguns grupos. Tem interesses muito grandes atrás disso. Então, posso até falar alguns aqui, né? A gente sabe que muita gente da bancada da bala, por exemplo, tem empresas, né, segurança pública por aí, né, onde as pessoas, além de pagar os seus impostos, tem que pegar o dinheiro também particular seu para ir lá e pagar a segurança privada, já que a pública está ruim. Então, a política de medo é um negócio, né, para setores da sociedade. E se a gente pegar as pesquisas, por exemplo, né, em Chicago, 67 pesquisadores fizeram uma pesquisa assim, a pena de morte diminui realmente a violência e as pesquisas dizem que não.
Então a gente tem que sair um pouco do sentimento da subjetividade, do senso comum, que às vezes a gente para de refletir, e ver as questões empíricas, ou seja, ver realmente as pesquisas feitas por pesquisadores. E a grande maioria, né, pelo menos das que eu vi algumas que tentam falar alguma coisa diferente, mas a esmagadora maioria fala que não diminui a violência, a pena de morte. Né? Dr. Merli, na opinião do senhor, diminui a violência? Bom, respeitadas aqui as opiniões dos meus debatedores, né, já percebi que hoje eu vou ficar vencido, mas primeiro acho importante a gente ressaltar o seguinte, que é uma discussão aqui em tese, né, obviamente conhecemos o ordenamento jurídico pátrio, evidentemente a Constituição Federal de 88 ela não permite a pena de morte, nem a prisão perpétua ou qualquer outra pena mais rigorosa, mas isso não impede de que no futuro, né, quem sabe, acho que esse não é o momento, não há um consenso em relação a isso, mas uma futura Constituição, obviamente esse tema, um dia, quem sabe, poderá vir à tona. No que diz respeito específico à sua indagação, pelos dados que eu tenho, inclusive pautados, embasados num livro, aliás, que eu recomendo a quem está nos assistindo. É um livro de um padre Emílio Silva, já falecido, teólogo, professor, atuou bastante no estado do Rio de Janeiro, né, conhece o mundo todo, viajou à Espanha, à Europa. É um livro difícil, é quase que uma relíquia, hoje a gente só encontra em sebos ou na internet, mas quem tiver interessado consegue. Essa edição é de 1986 e aqui, contrariando os meus debatedores, meus colegas, temos na história, né, não só da Europa, mas também de outros países, experiências práticas, pragmáticas e que demonstram que efetivamente a pena de morte intimida sim e obviamente que não acaba com o crime, até porque é da própria natureza humana. Eu não sei qual é a convicção dos meus colegas, né? Mas eu sou cristão e eu creio que o homem ele já nasce separado de Deus, divorciado de Deus. Ao contrário do que muitos dizem que o homem é bom, não, o homem é mau. Então, onde existir homem, onde existir sociedade, existirá crime. A pena de morte vai acabar com todos os crimes? Não vai. Mas inibir vai. Dados, inclusive, retirados deste livro e de outros, até porque eu gosto do tema e me dedico muito a ele. A Itália aboliu a pena de morte em 1945. Nos anos seguintes, os crimes de sangue, os crimes envolvendo homicídios, cresceram 3 vezes mais. Suíça aboliu a pena de morte em 1874. Posteriormente, verificou-se que os crimes de sangue aumentaram 75%. Inglaterra aboliu a pena de morte em 1968, bem mais recente. Os crimes de sangue aumentaram 2 vezes, dobraram. Bélgica eliminou a pena de morte em 1863. De lá para cá, verificou-se um aumento em 4 vezes mais de crimes de homicídio. Noruega aboliu a pena de morte em 1905. Os crimes de sangue aumentaram 50% já nos anos seguintes. Estados Unidos aboliu a pena de morte em 1972. Os índices de violência explodiram e eles não conseguiram ficar 2 anos sem reinstituírem a pena de morte, que voltou em 1974. Isso fora vários outros estados norte-americanos, né, porque lá nós sabemos é muito mais uma confederação do que propriamente uma federação, cada estado tem a sua legislação. E muitos dos estados que aboliram a pena de morte, poucos anos depois, reinstituíram, não só porque os índices de criminalidade explodiram, mas também e principalmente porque a população exigiu a volta da pena de morte. O curioso no Brasil é isso, sem me estender muito, mas eu acho importante pontuar. Nós vivemos numa democracia meramente formal. Nós temos uma democracia na Constituição, no papel. Mas alguém já parou para perguntar para o povo o que ele quer efetivamente, não só sobre este tema polêmico, mas vários outros. E as pesquisas recentes mostram que a população brasileira não só é favorável à pena de morte, como você mesmo colocou,
como também a população brasileira é favorável ao direito de se possuir uma arma de fogo dentro de casa para se defender. A população brasileira é contrária à legalização das drogas. A população brasileira... Mas, Rodrigo, mas aí na Alemanha as pessoas também eram a favor de tudo que Hitler fazia. O fato da população querer ou não quer dizer que isso vai ser uma coisa boa para a população. Mas aí, vereador, a gente, é por isso que eu digo, podemos até entrar nessa discussão, mas aí não dá para dizer que nós vivemos numa democracia. Porque se democracia é, como está na Constituição, governo do povo, pelo povo, para o povo, então não existe soberania popular. Não, mas o que existe são, então, grupinhos minoritários, barulhentos e que não querem ouvir e querem achar que pensam melhor do que toda a população. Não, porque o discurso é bonito. Mas o povo não quer somos só democratas, a população é soberana e etc e tal. Mas e aí, a população, para conseguir quebrar a espiral do silêncio, é um parto. Então, e tem outras situações. Legalização das drogas. Alguns pontos também são bem importantes da gente perceber. Porque se há um ponto aqui que eu concordo com o nobre promotor de justiça, Dr. Mello, inclusive já fizemos júri juntos em Guarulhos, é o seguinte: nós vivemos, de fato, uma democracia que está sendo construída. Prova disso é o fato de que, diante de um Estado laico previsto constitucionalmente, nós ainda temos, né, funcionários públicos, órgãos estatais, ostentando símbolos religiosos. Então, nós estamos construindo essa democracia de acordo com a Carta da República. E vou além. Infelizmente, embora a pena de morte seja vedada, seja proibida pela Carta da República, salvo naqueles casos específicos do Código Penal Militar, em tempo de guerra, em casos de espionagem, e por aí vai, lembrando que a pena, Felipe, de morte no Brasil, ela é por fuzilamento e não por injeção letal ou cadeira elétrica, como em outros países. Pois bem, o enforcamento e por aí vai. Então, é importante nós percebermos que nós estamos construindo essa democracia. E quando a gente fala em construir a democracia, vereador, na realidade a gente também tem que parar um pouco para pensar que a gente tem a pena de morte na prática no Brasil. A pena de morte existe na prática. Ela é vedada pela Carta da República, pela Constituição Federal. Mas se nós formos pensar nos altíssimos índices de violência e letalidade policial, eu trago aqui, inclusive, números, né? Nós temos no Brasil 60 mil mortes violentas por ano, não pela polícia militar, de uma forma geral. Como bem disse o vereador Toninho, mais do que uma zona de guerra, né? Em 2017, ou seja, no ano passado, nós tivemos 5.012 pessoas mortas por policiais, sendo que, em contrapartida, nós tivemos 385 policiais mortos. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente percebe o quê? Que os policiais estão com uma pontaria de primeiríssima qualidade, porque estão acertando muito mais do que sendo acertados. O que isso significa? Que nós temos um altíssimo índice de letalidade policial. A polícia mata. A polícia militar, que ainda se mantém, inclusive, numa sociedade democrática, o que já deveria ter sido extinta, essa foi uma das grandes falhas da Carta da República de 88, se mantém e mata. Então, quando a gente fala que não existe a pena de morte no Brasil, isso é um grande equívoco. Fora a quantidade de mulheres que morrem proveniente do aborto inseguro. Nós vamos agora dizer que no Brasil não existe pena de morte, sendo que nós temos uma legislação que faz com que 1 milhão de abortos praticados por ano, cerca de 2.000 mulheres morrem por ano provenientes do aborto inseguro. E que mulheres então, são isso essas, é pena de morte. Agora, muito bem colocado, por favor. São as mulheres pobres e negras. Porque, exatamente. Qual é o recorte? Porque as mulheres ricas, elas vão para uma clínica clandestina. Então, assim, a lei muda só muda quando afeta as elites brasileiras, porque enquanto está afetando os pobres, isso não tem problema. E aí, assim, e a minha preocupação enquanto isso é nós temos pena de morte aqui. Imagina a realidade brasileira. Já foi falado pela Eleonora o quanto que se pratica injustiça nesse país. Nós vamos ter julgamentos aqui a contento. Os pobres vão conseguir contratar juízes, advogados competentes para eles poderem ter justiça de verdade? Inclusive, Toninho... Gente, a gente precisa fazer um rápido intervalo. A gente continua desse ponto, com certeza. Só para eu rebater,
Pode deixar. Eu estou aqui me segurando na cadeira. Pode deixar. Se segura, Merlin. A gente vai fazer esse rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com o programa Decisões e Argumentos. Até já.